Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do GRI Uma Interviews, um espaço dedicado a conversas com as líderes do mercado imobiliário. Eu sou Estela Tacada, diretora de produção do GRI Clube Real Estate Brasil, e hoje converso com Graziele Gomes, sócia-diretora da Rualo e Gasparini Arquitetos. Bem-vinda, Graziele. Obrigada, Estela. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Espero poder compartilhar alguma experiência que agregue para o trabalho de vocês. Vai sim, com certeza. Graziele, o mercado imobiliário brasileiro segue em constante busca por inovações que agreguem exclusividade e bem-estar aos projetos. E não apenas isso. A cada dia vemos uma crescente demanda por construções eficientes. Quais inovações você acredita que terão maior impacto na arquitetura imobiliária nos próximos 10 anos? Vamos lá, quando a gente fala de arquitetura imobiliária, eu acho que a gente sempre está olhando para a sociedade, né? Para o comportamento da sociedade. E é inegável que esse comportamento está mudando. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais procurando por atividades saudáveis, ambientes saudáveis. E isso naturalmente se reflete numa arquitetura saudável, ou seja, um edifício saudável. Então eu entendo que nos próximos 10 anos aí, eu acho que cada vez mais a gente vai ouvir falar de bioarquitetura, de biofilia, potencializar a sustentabilidade. E esses três agentes juntos têm uma forte capacidade de mudança comportamental. Porque quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre como a arquitetura se relaciona com a cidade, como a arquitetura se relaciona com o meio ambiente e como ela se relaciona com o homem na prática. Então, acho que cada vez mais a gente vai estar olhando para esse bem-estar, para essa qualidade de vida das pessoas, seja no espaço de trabalho ou no espaço de moradia. Eu acho que a gente já tem exemplos sendo praticados no Brasil e no mundo todo, mas certamente isso vai se potencializar ao longo do tempo. Perfeito. E quais são as principais tendências que vocês observam no design de empreendimentos residenciais e comerciais no Brasil? E aproveitando, como a arquitetura tem respondido às novas demandas dos consumidores urbanos? Olha, eu acho que não tem muito segredo nessa parte, assim, eu acho que é a boa arquitetura. A boa arquitetura, ela tende a ser cada vez mais valorizada. A ventilação dos espaços, a insolação dos espaços, como eu falei, a integração com a natureza, ou seja, eu acho que cada vez mais a gente tem que focar em qualidade e não em quantidade. Talvez até mude um pouco o perfil dos empreendimentos, que antigamente se colocava 4 suítes num apartamento de 100 metros quadrados. Acho que cada vez mais o foco é na qualidade e não na quantidade. Então, plantas espaçosas, ou seja, é quase um resgate a como era Higienópolis antigamente, né? Ambientes mais amplos e Mais amplos, integrados. ventilação cruzada. Ao invés de você ter 4 dormitórios, faça 3 suítes amplas, espaçosas, onde verdadeiramente caibam 2 camas, né? Que hoje em dia a gente vê tudo muito apertado. Eu acho que tem uma tendência também de a pessoa se identificar com o espaço, se identificar com o edifício ali que ela está habitando, né? Então, acho que assim, a linguagem da arquitetura, a questão da arquitetura contemporânea, a especificação dos materiais. Acho que cada vez mais a gente tem que pensar em materiais que tenham durabilidade, né? Não dá mais, não entenda isso como uma crítica, mas assim, não dá mais para fazer mais do mesmo. Não dá para a gente botar a janelinha de 1 por 1,5 e revestir um prédio com massa. Eu acho que a falta de mão de obra já vai dificultar isso. A questão da sustentabilidade, a questão da industrialização, que é uma forte tendência. Então, isso tende a mudar um pouco a arquitetura. Essa questão da industrialização, a forma de se projetar, de se pensar de forma mais modular, porque é uma consequência do que vem mudando. Acho que a gente começa a chegar aí nos padrões europeus, de você ter uma obra limpa, seca, sem resíduos, de materiais de mais boa qualidade, de materiais de mais boa durabilidade, porque isso reverte para o comprador, né? Porque é menos manutenção que ele vai ter no prédio, o prédio envelhece com muito mais tempo de uso, né? Porque hoje em dia os prédios envelhecem muito rápido, acabam perdendo o seu valor. Então, acho que o futuro desses grandes projetos e dessa arquitetura é isso, é você ter cada vez mais prédios tecnológicos, industrializados, focado em bem-estar e em plena harmonia com o meio ambiente. Perfeito. Quais fatores você considera ao desenvolver um projeto arquitetônico que, ao mesmo tempo, seja visualmente impactante e financeiramente viável para os investidores? Esse é um grande desafio, mas eu acho que tudo tem a ver com equilíbrio, porque, como eu disse, a partir do momento que você pode falar, um sistema construtivo é mais caro, mas você vai entregar o apartamento para ele de uma forma mais rápida. Um revestimento é mais caro, mas você não vai ter manutenção por 30 anos.
Então a gente tem que entender que talvez um maior investimento agora vai permitir uma longevidade muito maior do prédio. O difícil é como você transmite isso para o comprador, que quando você pensa em patrimonial, você pensar nesses multifamilies de locação, faz sentido patrimonial, né? Então você vai fazer o melhor que você pode, o melhor acabamento, o melhor sistema, você começa a alugar rápido isso e você tem pouca manutenção. Então isso ao longo do tempo vai te gerar uma rentabilidade melhor. Mas quando você pensa num produto imobiliário onde você vai vender aquilo, aí você tem uma visão de vendedor e não uma visão patrimonial de longevidade. Mas eu acho que é uma questão cultural. Acho que isso tem que ser apresentado para o comprador, o quanto vai ser bom para ele ter materiais de qualidade. É como você vai fazer com que ele perceba esses valores. Eu acho que é até um processo de comunicação, né? De como é que você traz essa experiência para ele no momento do ato da compra, né? E, consequentemente, você vê que todos esses aspectos, essa conscientização e todo o projeto, ele também faz com que o projeto se valorize muito Sem mais. dúvida nenhuma, porque o bem imobiliário é uma arquitetura, né? O espaço construído é o todo do bem imobiliário. Então, assim, eu acho que a arquitetura ela se valoriza com todas essas soluções e com todas essas preocupações, né? É o equilíbrio do espaço construído com o que eu diria com o vazio respirável, né? Então, acho que a qualidade de um projeto arquitetônico está muito na essência de quando a gente está desenvolvendo esse projeto diretamente na prancheta, assim, ou seja, tá tudo isso na nossa cabeça. E às vezes boas soluções não tem a ver com preço. Boas soluções é uma coisa que nasce, é uma percepção, é uma análise crítica do local, do produto, e você vê alternativas que sejam inteligentes, né? E não pressupõem um custo maior diretamente, né? E no dia a dia de vocês, quais são os principais desafios ao se desenvolver empreendimentos que priorizem esses aspectos? Olha, eu acho que o desafio está ligado com o que a gente acabou de falar, né? O nosso maior desafio, acho que esbarra às vezes na questão financeira, sem dúvida nenhuma, porque a gente sempre quando está fazendo, você quer dar a melhor solução. E aí o nosso desafio que a gente brinca é, entra a construtora e vai fazer a reengenharia. Aí dá arrepios, assim, porque daí a reengenharia tem um foco único, de baixar custo. Se você focar em baixar custo, você vai perder qualidade. Então, o nosso desafio é sempre equilibrar junto ao cliente os benefícios, de onde vale a pena fazer, por que essa solução é melhor. E por fim, pensando em 2025, o que podemos esperar em termos de tendências e inovações quando a gente olha para design arquitetônico? Difícil, né, falar sobre tendências assim. Mas eu acho que é a tendência da mudança do comportamento da sociedade, assim. Foco na qualidade de vida, não importa onde você esteja. Ou seja, as pessoas querem estar em espaços construídos de qualidade. O foco das pessoas hoje em dia é bem-estar. Você vê como a sociedade mudou aqui em São Paulo, o mais próximo da gente. As pessoas estão andando muito mais de bicicleta, as pessoas estão lotando parques. Você pega o Rio Pinheiros, quem imaginaria o Rio Pinheiros que está aí num processo de melhoria contínua, mas com famílias andando de bicicleta, quiosques de alimentação, agora tem um um espaço de eventos em pleno Rio que a gente não botava fé nenhuma. Como é que vai estar isso aí daqui a 10 anos, né? Eu acho que tem uma mudança de comportamento da sociedade que vai se refletir no mercado imobiliário, assim, porque já existe essa demanda reprimida. Eu acho que os primeiros incorporadores que valorizarem isso, né, ao invés de, eu estou falando assim de essência, não só de embalagem, né? Eu acho que a gente precisa começar a colocar mais essência nos empreendimentos do que tanto embalagem com um nome ou outro. Enfim, acho que quanto mais essência tiver, mais isso vai ser percebido e essas incorporadoras certamente vão sair na frente com esse tipo de empreendimento. Perfeito. Muito obrigada, Grazi. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Para você que nos acompanha, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com outros executivos e executivas da indústria e seguir o nosso canal. Muito obrigada!